Topografia de campanha. Hoje veremos azimutes. O que são azimutes? São direções. Para tanto, ao final da instrução, deveremos ter atingido os seguintes objetivos: determinar um azimute de uma direção na carta e resolver de forma ordenada e esquematizada problemas aqui faltou, mas que envolvam azimutes. Para tanto, seguiremos o seguinte sumário: uma breve introdução, um desenvolvimento onde veremos o azimute. Quais os 3 tipos de azimute? O magnético, que é um C, o de quadrícula e o verdadeiro ou geográfico, bem como contra-azimute, lançamento e contra-lançamento. Por fim, uma breve conclusão. Relembrando nossas unidades de medidas angulares, é o grau, que é aquela bolinha ali em cima, e o milésimo, que são os 3 risquinhos lá em cima. Na instrução de hoje, eles serão muito importantes. Lembrando, então, que o grau é a divisão da circunferência em 360 partes e o milésimo é a divisão em 6.400 partes. Aqui mais uma exemplificação de como que essas unidades de medida angulares, elas podem ser equivalentes. Se eu tenho uma circunferência, eu posso comparar um ângulo na medida angular em graus e um ângulo na medida angular em milésimos. Vamos ver aqui, vou usar o mesmo exemplo da instrução anterior. Se eu tenho 90 graus, eu tenho equivalente a 90 graus em milésimos, 1.600 milésimos. É a equivalência. As nossas direções bases, que vimos na instrução anterior também, é o norte magnético, aquele que a bússola mostra, o norte verdadeiro, que é o que tem no globo, considerando o globo terrestre, e o norte quadrícula, é o que usamos na carta topográfica. Então, NM, NV ou NG, que é norte geográfico, e norte de quadrícula. Azimute é o ângulo horizontal medido no sentido dos ponteiros do relógio. Isso aqui é muito importante. Então, eu tenho meu relógio, eu começo sempre a medir os ângulos no sentido dos ponteiros do relógio. Então, é no sentido horário. É esse sentido aqui. Partindo de uma direção base, eu vou sempre encontrar um azimute a partir de 2 pontos. Eu tenho aqui um ponto A e tenho um ponto B lá. Eu vou encontrar o azimute para o ponto A até o ponto B. Ou, em outras situações, vice-versa, do ponto B para o ponto A. Então, o azimute é encontrar uma direção partindo de uma base, aqui eu chamei de A, até uma direção, com essa direção dada tem um outro ponto, que aqui eu chamei de B. Ele varia de 0 a 360 graus, se for em graus, né? E de 0 a 6.400 milésimos, se for em milésimos, a unidade de medida que eu estou utilizando. Como foi dito, eles podem ser 3. O azimute magnético, que parte do meu norte magnético. O azimute verdadeiro, que parte do meu norte verdadeiro. E o azimute de quadrícula, que parte do meu norte quadrícula. Aqui uma informação muito importante. O norte de quadrícula, ele também é conhecido, ou melhor, o azimute de quadrícula, ele também é conhecido, também é chamado de lançamento. Então, azimute de quadrícula é a mesma coisa que lançamento. É o nome, mesmo nome. Agora vamos ver aqui no gráfico. Eu tenho o meu vulgarmente chamado pé de galinha ou diagrama de orientação, com os 3 nortes: o magnético, o geográfico ou verdadeiro e o de quadrícula. E tem os ângulos formados entre eles, que eu já conheço desde a instrução anterior. Se eu tenho entre o norte geográfico e o norte magnético, eu tenho um ângulo que eu chamo de declinação magnética. Entre o norte de quadrícula e o norte geográfico, eu tenho um ângulo que eu chamo convergência de meridianos. E entre o norte, que é o magnético, até o norte de quadrícula, eu tenho um ângulo que eu chamo de ângulo QM. Isso eu já sabia. Agora eu estou trabalhando com outra coisa, com direções. Se eu estou num ponto A, olha ali embaixo, estou no ponto A,
Estou aqui no ponto A, estou em uma base militar. Estou em uma base. E quero chegar num ponto B. No ponto B, que é uma ponte. Uma ponte, nessa ponte lá eu vou encontrar... É um ponto de encontro de tropas amigas. Quero chegar então de A para B, que é o objetivo que eu tenho de chegar. Essa distância, essa direção aqui, não é a distância, essa direção entre o A e o B, eu chamo de azimuth. E o ângulo, esse ângulo aqui, ele pode ser chamado de três formas. Ou um azimuth de quadrícula, que é o formado com o meu norte de quadrícula, logo esse ângulo aqui que eu estou sublinhando agora. Então, azimuth de quadrícula, também conhecido como lançamento, que é o ângulo entre o meu norte de quadrícula e a minha direção. Tenho o meu azimuth verdadeiro, que é o ângulo entre o norte geográfico e o meu azimuth, que é essa direção do ponto A para o B. Então, este ângulo aqui, entre o norte geográfico e o meu azimuth, eu chamo de ângulo verdadeiro. E, por fim, eu tenho o meu azimuth magnético, que é entre o meu norte magnético e o meu azimuth, que é a direção de A para B. Então, no caso, esse ângulo aqui. Agora, acabei de ver os três tipos de azimuth. O azimuth magnético, o azimuth verdadeiro ou geográfico e o azimuth de quadrícula ou lançamento, que nada mais são então do que a direção, o ângulo formado entre a direção que eu estou indo e os nortes que nós já conhecemos, que saem das direções base. Aqui um exemplo de relação que começa a existir entre essas minhas direções. Por exemplo, se eu tenho que entre o meu norte magnético e o meu norte de quadrícula é o ângulo QM, eu posso inferir que quando o norte magnético estiver a oeste do norte de quadrícula, olha aí o norte magnético, tá? À esquerda do norte de quadrícula, eu tenho que o meu lançamento ou azimuth de quadrícula, este ângulo aqui é igual a o azimuth magnético, que é este ângulo aqui, menos o ângulo QM, que é este ângulo aqui. Tem que enxergar os ângulos, enxerga os ângulos. Este ângulo aqui, ó, que eu vou sublinhar por cima, é igual a este ângulo aqui, menos este ângulo aqui. Isso é muito importante, eu fazer a relação entre os ângulos que eu tenho aprendido. Agora vamos aprender o que é um contrazimuth. O meu contrazimuth, ele sai sempre do meu azimuth magnético, que é o ângulo formado entre o norte magnético e o meu azimuth, a linha que liga de onde eu estou até onde eu quero chegar. Então, aqui, um exemplo aqui. O meu azimuth, que é o ângulo entre o norte magnético e a linha que eu tô indo na direção, é de 51 graus, azimuth magnético. O meu contrazimuth nada mais é do que a direção oposta. Se esse meu azimuth, aí é um processo para decorar, aprender e não esquecer mais. Se o meu ângulo que eu tenho, azimuth magnético, ele é menor que 180 graus, eu somo 180 para encontrar o meu contrazimuth. Se o ângulo em que eu estou trabalhando ele é maior que 180 graus, eu subtraio menos 180 para encontrar meu contrazimuth. Vamos usar esse exemplo aqui ainda. Então, se eu tenho 51 graus, faço 51 graus, ele é menor ou maior que 180? É menor. Então, eu somo 180 graus, que a minha resposta vai ser 2,32 graus. Logo, esse aqui é o meu contrazimuth.
azimuth do azimuth magnético que eu tinha, que era 51 graus. De forma análoga, nós fazemos quando falamos sobre lançamento. O que é o lançamento? Ele é a mesma coisa que azimuth de quadrícula. Então, lançamento, que eu represento por um L e um C cedilha em minúsculo, ele é a mesma coisa que azimuth de quadrícula, lançamento de azimuth de quadrícula. Então, o meu contra-lançamento, eu uso a mesma lógica que usava para o contra-azimuth. Ele vai ser o ângulo oposto. Se, por exemplo, eu tenho aqui meu lançamento, que é... Aqui está errado, ó. Isso aqui era para ser... Aqui é norte de quadrícula. Então, o meu lançamento é o norte de quadrícula. Então, isso aqui seria o norte magnético. Lançamento, meu norte de quadrícula até a direção que eu quero, que eu estou indo, de A para B. Esse é meu azimuth de quadrícula ou lançamento. Isso eu já vi lá no início da instrução. Meu contra-lançamento, eu uso a mesma lógica que eu usei para o contra-azimuth. Mas, como eu falo em lançamento, agora eu vou falar em milésimos. Eis a primeira oportunidade e importante oportunidade que eu utilizo milésimos. Quando eu falar em lançamento, eu uso milésimos. Milésimos. Quando eu falar em lançamento. Então, essa vai ser minha unidade angular. Então, vamos ver. Se esse meu lançamento ele for um ângulo menor que 3.200 milésimos, eu vou somar a ele 3.200 milésimos. Se esse ângulo que eu tenho é maior que 3.200 milésimos, eu vou subtrair a ele 3.200 milésimos. Vamos ver o exemplo aqui. Se eu tenho um lançamento de 906 milésimos, então meu lançamento é 906 milésimos. 906 ele é um número menor que 3.200. Logo, eu tenho que somar 3.200 milésimos. E a minha resposta vai ser 4.106 milésimos. Olha o que é o contra-lançamento, assim como era o contra-azimuth. É a direção oposta. Se a minha direção aqui é A para B, o lançamento, o meu B para A vai ser o contra-lançamento. Está aqui, ó. Aqui eu estou representando a reta ali no sentido oposto. Meu contra-lançamento. Desta forma eu consigo fazer muitas relações com os meus ângulos. Vamos de novo, que a gente já viu lá no início da instrução. O norte magnético com o norte de quadrícula, eu formo o quê? O meu ângulo QM. O norte de quadrícula com o norte geográfico verdadeiro, eu formo a minha convergência de meridianos. O norte magnético com o norte geográfico ou verdadeiro, eu formo a minha declinação magnética. Sabendo isso, eu consigo ver também meus azimuths. A minha direção AB com o norte geográfico é o meu azimuth geográfico, ou verdadeiro. A minha direção AB com o norte de quadrícula é o meu azimuth de quadrícula ou lançamento. E o meu ângulo entre o norte magnético e o meu azimuth é o azimuth magnético. Posso fazer relações entre todos. Vamos pegar aqui, por exemplo, o meu azimuth de quadrícula, ou lançamento. Ele vai ser o meu, que é tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Ele não é isso aqui mais isso. Então pronto, já tem uma relação. Ó. Azimuth de quadrícula ou lançamento é igual a... O que é aquilo ali? É azimuth geográfico mais convergência de meridianos. E dessa forma eu consigo fazer quaisquer relações que eu queira. Vamos fazer uma outra relação aqui. A minha declinação magnética mais o meu azimuth verdadeiro vai ser tudão. Tudão que é isso aqui, ó. O meu azimuth
magnético. Então vamos lá, azimuth magnético é igual a declinação magnética mais azimuth geográfico, que eu também poderia estar chamando de azimuth verdadeiro. Então, com esses ângulos, eu consigo fazer várias relações, inclusive relações com subtração. Exemplo, se for nos dado que um azimuth magnético é 38 graus leste e a declinação magnética é 6 graus oeste, qual será o azimuth verdadeiro? Basta colocar aqui no nosso diagrama. Vamos fazer um diagrama. Está aqui o meu norte magnético, está aqui o meu norte verdadeiro e está aqui o meu azimuth de A para B. Se eu tenho o azimuth de A para B, eu tenho todos os azimuths magnéticos de quadrícula e verdadeiros. Basta encontrá-los. Vamos lá. O meu azimuth magnético foi dado de 38 graus leste. Ele é partindo do norte magnético, do norte magnético, que está aqui, norte magnético, até o azimuth que eu tenho, 38 graus. É leste, então é para a direita. Poderia não ter nada, não ter esse E aqui? Poderia. Porque, informalmente, eu acabo escondendo, não utilizando o leste ou oeste quando eu falo em azimuth magnético. Mas é mais correto eu dizer que sim, que é leste. Então tá bom, já encontrei meu azimuth magnético, é 38 graus. Agora foi me dado também a declinação magnética, que é do norte verdadeiro até o norte magnético, que é 6 graus, porque é oeste, então é do norte verdadeiro até o norte magnético. E o que me foi pedido foi o azimuth verdadeiro, ou seja, do norte verdadeiro até o meu azimuth, que é a minha direção que eu estou buscando. Agora basta colocar na fórmula. Azimuth verdadeiro é igual, olha só, essa distância que tem aqui é igual a esta aqui menos esta aqui. É só olhar os ângulos. Logo, azimuth verdadeiro é igual a azimuth magnético menos a minha declinação magnética. Isso aqui vai ser 38 menos 6, que é igual a 32. E é leste-oeste. Como é do meu norte verdadeiro, indo e vai para a direita até chegar no meu norte, no meu azimuth, é 32 leste graus. Não podemos esquecer do graus. Mais uma vez, lembro a importância de fazer exercícios e lembro outra coisa também que tenho visto nas pesquisas. Se o combatente está escutando o áudio baixo, ele coloca um fone de ouvido que o áudio vai ficar bom. E se a imagem não está boa, ele tem que melhorar a resolução lá na opção do YouTube, porque esses vídeos são salvos em HD. Então a qualidade é muito boa. O problema é que a internet do guerreiro tem que estar boa também. Tem que colocar na opção HD lá no YouTube. Bons estudos e boa sorte.